Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai começar uma aula que a gente vai dividir em duas partes, tá? A primeira parte é hoje, falando sobre realidade virtual, e a segunda parte é na semana que vem, falando sobre realidade aumentada. Duas tecnologias que estão diretamente ligadas aos sistemas inteligentes, justamente porque a gente usa muito de machine learning para poder fazer com que as aplicações tenham sentido. Eu vou explicar isso para vocês no decorrer da aula, tá? Então, pergunta rápida para vocês que estão aí com a gente: o que é realidade virtual? O que vocês acham que é isso? Um de cada vez aí, sem se bater. Acho que para mim é tipo imitar a nossa realidade ou criar uma realidade virtualmente. E aí você faz a inserção nessa realidade, né? Através de equipamentos, gadgets, enfim. Acho que nesse sentido. Criar uma realidade? Ele tenta. Simular, na verdade. É uma interface, assim, sei lá. Uma Simular interface. o lugar, tipo, com objeto 3D, sei lá. Você pode chamar 3D. Pode chamar 3D. Ah, então beleza. Simula um local, sei lá. Um local? Eu acho que sim. Legal. Então, eu fico feliz porque a visão que vocês estão tendo é uma visão que a maioria das pessoas tem. E a gente vai hoje quebrar um pouco isso, tá? Não tá errado, mas tem mais coisa, tá? Acho que é só para a gente poder tentar entender onde a gente consegue se aplicar. Realidade virtual, galera, vocês imaginam algo assim. Eu imagino que vocês conseguem ver GIFs quando eu coloco? Eu nunca sei se dá certo isso. Tô vendo. Legal. A gente consegue ter uma percepção de imersão. Né? A realidade virtual, na verdade, uma técnica de programação, tá? Com linguagens de modulação que permitem que você crie ambientes virtuais. Essa é a primeira faceta de ideia da realidade virtual. A gente usa a realidade virtual para tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. E o mercado da realidade virtual está aumentando cada vez mais. Outras vertentes da realidade virtual estão se expandindo também. A gente está ouvindo muito falar sobre realidade aumentada, que tem um pouco de diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada. Tem uma certa diferença entre as duas, mas elas têm o mesmo princípio de elementos, tá? Só para poder explicar agora, não é o assunto, mas realidade virtual, ela é esse ambiente que a gente está criando aí de forma digital e colocando a pessoa de forma imersiva dentro para ela poder partilhar daquele momento, daquelas sensações que estão acontecendo ali. A realidade aumentada, ela insere a realidade real que nós estamos vivendo com elementos virtuais, certo? Então tem um pouco de diferença entre uma e a outra. A gente confunde um pouco, mas é uma vertente, literalmente. Você coloca elementos que são digitais dentro de um ambiente que é real. Aí você tem a realidade, que é a realidade real, o local que a gente está vivendo, a realidade virtual, que é essa modulação que se cria um ambiente que as pessoas possam interagir, e você tem a realidade aumentada, né? A realidade aumentada, que seria pegar elementos virtuais e colocar na realidade real. Então tem essas diferenças aí entre as realidades, tudo bem? Tranquilo? Vamos então agora para as definições mais bonitinhas, né? Primeira coisa, o que é a realidade virtual? É um ambiente no qual o usuário pode ser inserido como se estivesse mesmo naquele local, né? Mas acima de tudo, ele é um sistema computacional. Então a gente tem que entender que ele vai trazer introdução de efeitos sonoros, efeitos visuais e até mesmo simular toques e sentidos, né? Então o tato pode ser trabalhado com a realidade virtual numa boa. Ou seja, o usuário vai estar interagindo aí com o que está acontecendo ao redor dele. Então, quando a gente fala sobre realidade virtual, a gente está falando literalmente sobre aspectos imersivos, tá? Que permitem que você possa se ambientalizar como se você estivesse naquele local. Uma definição mais robusta sobre isso seria, mais refinada, né? Mais robustas, seria uma forma das pessoas visualizarem, manipularem, interagirem com os computadores e dados de forma extremamente complexa, que é o fato. Então, a gente está falando de sistemas que são absurdamente inteligentes. A gente está falando sobre muita linha de código, não se enganem, tá? E geralmente atrelado aí a jogos que podem ser para você trabalhar com jogos para entretenimento ou jogos sérios, né? Então, tem uma linha dos jogos digitais chamada jogos sérios, que você utiliza a realidade virtual para poder reabilitar pessoas. Então, existem vários tipos de aplicação que podem ser feitos para isso. Então, a ideia é você agrupar
uma interface para esse usuário e trazendo ele para uma sensação de que ele possa estar naquele ambiente, gerando aí alguns aspectos que vão trabalhar desde o aspecto cognitivo aos aspectos tridimensionais ali, com interação entre computador, dados e usuário. Então a gente fala realmente, a gente fala sobre realidade virtual, a gente está falando sobre você criar um ambiente em que a pessoa ela não perceba, ela vai saber que ela está no ambiente virtual, mas ela vai conseguir ter a dimensão de que ela está em outro ambiente, não só aquele. Porque a programação tem que ser feita de tal forma que ela engane o cérebro da pessoa suficientemente para poder emergir dentro daquele aspecto que está sendo trabalhado. Alguém aqui já brincou com VR alguma vez? Já andou de montanha-russa, que é o que mais comum, o pessoal coloca o pessoal para poder brincar? Já sentiram isso alguma vez ou não? Vocês que estão aqui, já brincaram com VR? Já, esse da montanha-russa. Sabia? Paredão FIFA, né? Todo mundo, cara. Todo mundo. Eu já fiz alguma atividade, mas eu não lembro o que. Era tipo um jogo de fazer alguma tarefa, mas eu não lembro o que, nem aonde. Mas foi alguma coisa de shopping assim também. Você entrou lá no negócio e brincou. Pois é. A gente tem aí algumas consistências quando a gente fala sobre realidade virtual, né? Então, primeiro, que é um sistema com interface humana, então uma máquina e um computador, ela tem uma interface que vai ser trabalhada, e os dispositivos sensoriais, são aqueles que permitem que você tenha ali algum tipo de estratégia de que o seu sentido possa ser manipulado. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui do lado aqui é um tipo de sistema para a realidade virtual. Então, você tem aí um local em que o cara está preso ali, simulando todos os sentidos de como se ele estivesse dentro de um jogo, né? Então, isso aqui é uma das formas de você lidar com essa ideia de imersão, né? Seria essa visão tridimensionada trabalhada de uma forma real. Você tem também as outras formas que são as não tão focais assim como essa, né? Você tem aí apenas joysticks ou até mesmo apenas o óculos, mas esse aqui é o modelo dos mais avançados aí de jogos digitais com plataformas, né? Que faz aí os multissentidos. A linguagem que se usa para poder criar alguns tipos de modelagem, né? É a VRML, né? Que seria Virtual Reality Modeling Language, que seria uma linguagem de modelagem virtual, que basicamente permite que você crie cenários. Tá? Então, essa foi uma das primeiras linguagens de programação criadas para você poder, de fato, definir objetos. Então, você começa a trabalhar com a perspectiva 3D, que o Luiz falou, mas também trabalhando com os aspectos de imersão. Esses aspectos ele tem que ter o seguinte parâmetro, ele tem que rodar em linha 360 graus, isso é a primeira coisa que você tem que trabalhar. Então, você tem que pensar que o cara pode olhar para baixo, pode olhar para cima, pode olhar para o lado, pode olhar para o outro, e pode olhar para frente. Ele tem que ter os objetivos que ele vai conquistar durante esse percurso, dessa gamificação que ele está trabalhando. E algumas questões entram também, e aí onde a coisa fica boa, que precisam ser pensadas para você poder trabalhar dentro desses ambientes. Eu vou dar um exemplo bem chulo para vocês. Imagina que é um jogo de tiro, tudo bem? E você está dentro de uma realidade virtual e está jogando um jogo de tiro. Quando você atira um personagem, por exemplo, o peso da bala, a distância, o tamanho do vento, tudo isso tem que influenciar para você poder acertar seu alvo. E você pensa, tem vento na realidade virtual? Pode ser que sim. Tem peso de bala na realidade virtual? Com certeza. E aí entra algoritmos e estatística absurda para você poder modelar esse tipo de sentido e trazer de fato aí algo que seja imersivo. Porque se você atira assim para frente e o negócio já acerta o cara, você nem mirou, você fala, pô, que porcaria. Isso desperta para você o sentido de que o jogo não tem, ou o jogo, a simulação, não tem muito sentido, não tem muita realidade. Vocês estão entendendo? Então, todo aspecto físico que existe aí, que simularia de fato o ambiente, tem que ser levado em consideração. Senão, a pessoa não vai emergir dentro daquela questão. Tá claro para vocês até aqui? Sim. Assim. Show. Seguindo, os sistemas que a gente fala de realidade virtual imersiva, eles dependem, de fato, de alguns hardwares, né? E aí, o mais comum que a gente utiliza para isso são os óculos de realidade virtual. A gente tem alguns tipos de óculos, né? Que são
o Samsung Gear VR, o Google Cardboard, que é avançado, o Oculus Rift e o próprio PlayStation VR. Mas tem outros também aí que são populares, aí que as pessoas já compram esses sistemas e colocam. E uma outra solução que existiu para esses tipos de óculos foi introduzir elementos populares dentro deles. Então, qual foi a grande sacada? Criar óculos que você possa colocar um celular dentro dele. E a partir dali você tem aplicativos que podem simular de fato a realidade virtual. Então, se você for hoje na Play Store aí, na Apple Store, você consegue baixar vários jogos e vários aplicativos para a realidade virtual. Você pega o seu celular, coloca dentro do óculos e vai ser feliz. As crianças adoram. E quem quiser, ainda tem outros tantos vídeos no YouTube ensinando a criar esses óculos. Eu vou mostrar o mecanismo deles para vocês daqui a pouquinho. Vocês já viram esses óculos aí pessoalmente? Já brincaram alguma vez na vida? Já olharam Já ele? Board, já. Aquele celular, sim. Celular, tranquilo? Aham. Então, beleza. Agora vamos entender a mágica da coisa, tá? Como é que funciona de fato essa sensação de que você está vendo ali algo 3D, algo que está ali, que você consegue focar diretamente numa coisa. Justamente a técnica que se usa para isso é a estereoscopia. É um nome muito difícil, tá? Estereoscopia. A ideia é que você cria aqui uma visão para cada um dos seus olhos de forma tridimensional, para que os raios que você recebe, por exemplo, da cor azul, chegue diretamente para um olho. Espera que tem gente chegando aqui. É o Carlinhos. Então, o sentido é, os raios azuis vão chegar para um olho, o raio vermelho vai chegar para o outro. As luzes vão se cruzar e nesse meio do caminho você vai ter um campo de visão 3D. Então, os seus olhos vão estar olhando a coisa por perspectiva e vai dar essa falsa impressão de imersão. Então, de fato, quando você trabalha com esse tipo de aplicação, eu preciso separar, de fato, as luzes que vão chegar dentro desse ambiente para que elas possam se cruzar e trazer aí um resultado que seja interessante. Então, a técnica que a gente utiliza para poder fazer com que isso funcione é a estereoscopia. Essa técnica de enganar a visão para que ela possa entender que ela está num ambiente diferenciado. Você nunca vai conseguir focar numa coisa só quando você está trabalhando com um VR, por exemplo. Você não vai focar, o seu olho humano ele não vai focar apenas no momento. Então ele vai cruzar as imagens e o cérebro vai interpretar aquilo que ele está enxergando. E quando ele interpreta esse tipo de cruzamento de luzes, ele começa a entender que a imagem ele vai juntar a imagem de uma forma tridimensional. E aí sim, a cabeça começa a ter uma impressão diferenciada de como que seria aí esse novo ambiente. É a forma do olho enganar o cérebro para que você possa ter um tipo de realidade diferenciada. Aí, então, só para a gente poder entender aqui, ó, esse aqui é um exemplo muito bom. A gente tem aqui, ó, o olho humano, ele está guiado, as luzes do jogo estão passando por aqui, tá vendo? Esse ângulo de visão aqui do meio é o ângulo que o usuário está, de fato, enxergando. Então, a imagem do jogo está aqui, ou da simulação está aqui. Aqui é a perspectiva de cada um dos olhos, e no meio do caminho é onde você vai ter aí, de fato, a percepção real daquele jogo que está acontecendo. Então, aqui no meio, eu vou conseguir transitar, olhando para um lado ou para o outro, focando o meu direcionamento ali dos olhos. E aí você tem essa sensação de imersão. É assim que a gente trabalha com realidade virtual. Como é que são os tipos, né? A gente tem alguns tipos de perspectiva que podem ser trabalhados, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, por perspectiva, a primeira imagem, você consegue perceber, são imagens do mesmo tamanho, só que elas estão posicionadas de uma forma que vão atrapalhar ali o campo de visão, vai parecer que elas têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Só que, como você colocou uma mais distante da outra, você tem essa percepção de longura, então é uma das técnicas que se utiliza para a estereoscopia. A parte da oclusão, que seria você colocar objetos ali, transpor esses objetos ali entre frente e trás do objeto, então você consegue fazer essa perspectiva para que você consiga ver partes do objeto. A parte de ilusão, que seria você colocar
um objeto por camadas e ele vai estar se identificando a partir do momento que você está visualizando esse tipo de aplicação, e o de sombreamento também, que vai dando perspectiva de distância, de local, como se você estivesse simulando aí, por exemplo, um cenário em que você estivesse num ambiente que tem sombras. Então também é uma das técnicas que você utiliza para poder colocar, por exemplo, qual que vai ser o horário que aquela simulação está acontecendo. Você vai fazendo perspectiva de luz e sombreamento. E a sensação tátil é uma nova evolução da realidade virtual, que seria mecanismos que faz com que a pessoa sinta. A gente tem 2 modelos para isso, tá? O primeiro modelo é esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, que seria uma luva, de fato, cheia de ligação ali, de circuitos, que vai estar apertando e soltando de acordo com o que a pessoa está tocando ali naquela simulação. Então, teoricamente, ela vai apertar uma bola, por exemplo, ela vai sentir a bola, mas de fato não tem nada na mão dela, é simplesmente uma pressão que a luva está fazendo ali para simular essa sensação tátil durante o jogo. E uma outra é essa sensação sem luva nenhuma, sem nada, que é pelo toque. Então pelo toque não, pela frequência, por alta frequência. Então basicamente são ondas sonoras fortes que na hora que você está imerso dentro daquele sistema, você sente como se você estivesse tocando em alguma coisa, mas na verdade você está tocando em vento, né? Porque de fato, vento, nem sei se vento, mas de fato são emissões de som focadas em alta frequência que dá aquela sensação de toque. Isso, por exemplo, vai permitir que você, teoricamente, toque num holograma. É uma tecnologia para que você possa, por exemplo, sacudir os dedinhos ali do Tony Stark, sabe, nas telas, e você sentir alguma coisa. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, existem várias aplicações ali da realidade virtual. A gente tem aqui desde simuladores, né, simuladores que são diversos, que podem estar sendo utilizados aí para treinamento. Nesse caso aqui, ele está simulando, por exemplo, ali um voo, eu não sei do que, mas enfim, está simulando aqui um voo, ou então uma realidade sem gravidade, algo nesse sentido. Ou então simuladores que de fato vão trabalhar com treinamento que está sendo utilizado agora, treinamento de pilotos. Então você tem aí tanto piloto para avião como para carros, e você tem essas simulações que são criadas para poder fazer com que a pessoa trabalhe esses aspectos e treine. Então é uma aplicação legal para a realidade virtual. Você tem para engenharia, então de fato você pode projetar prédios e olhar se eles de fato tem o sentido, tá, da forma que você quer, ou então até mesmo conhecer outros ambientes. Então alguém filma isso de forma 360, como o próprio Google tem feito aí em bastantes locais, e consegue te emergir dentro desse local para que você possa conhecer os ambientes e navegar por eles. Isso também é uma forma de você trabalhar. Você tem a parte de design também sendo realizada. Esse cara aqui, por exemplo, ele é um desenhista da Disney de muitos anos, ele está utilizando a técnica de realidade virtual para poder criar novas animações, isso baseado nos elementos que estão sendo trabalhados. Mais alguém chegando aí. É o Gabriel. Então, é uma forma de você aplicar a realidade virtual também. A gente tem os jogos digitais, obviamente, né? Então, os jogos, eles têm aí esse viés aí focados na realidade virtual, né? A gente pode operar isso com joystick ou já utilizando óculos de realidade virtual. Então, também é uma forma de você usar a realidade virtual, e muito comum, tá, gente? Então, você tem aí simulações que são maravilhosas aí, que permitem que você trabalhe com jogos digitais. Isso ganhou força e tem aí um mercado absurdamente grande para quem programa jogos. Na verdade, hoje em dia, ninguém mais programa jogos sem pensar em imersão em realidade virtual. Você tem ali ainda jogador de primeira tratativa, né, de primeira instância, só que a realidade virtual está dominando esse mercado e é uma tendência aí para o futuro. Eu acho que vai ser difícil alguém entrar para jogar algum jogo no futuro sem colocar o seu óculos e jogar, né? O joystick é algo que tendenciosamente vai acabar desaparecendo. Tratamentos psicológicos também, então tratamento de fobias, por exemplo. Alguém tem medo de altura, você põe o cara ali, eu achei maravilhoso esse GIF. O cara tá com medo, ele tem medo de altura, então você simula para ele ali a altura e vai tratar isso. Tem uns tratamentos meio até cabulosos, né, cara? Essa senhora aqui, a filha morreu, e aí ela criou uma animação, né? Criaram uma animação para ela poder tocar novamente na filha e ver a filha que tinha falecido. Então tem vários tipos de tratamentos que são feitos aí aplicados aí com a realidade virtual. A gente tem aí o estudo, né? No estudo da medicina, por exemplo. Então aqui é uma equipe
que está vendo trauma, está vendo a parte do sistema esquelético, né? E você pode fazer simulações ali, entender o corpo humano, a parte de anatomia. Então é bem bacana, você pode trabalhar isso aí também na aplicação da medicina, até mesmo para poder fazer estudo de casos. A gente tem na veterinária, por incrível que pareça, então existem vários estudos aí que estão ambientando. Esse aqui é um exemplo, é um gatinho, e não é fake isso aqui, tá? De verdade, existem estudos que estão trabalhando com óculos nos gatos para poder fazer as percepções aí do comportamento deles, como eles simulariam o comportamento deles em alguns momentos. Então, também é uma inovação para a veterinária. Na educação, obviamente, a gente também tem várias coisas aplicadas à educação, principalmente na área da gamificação, né? Então, na hora de você emergir com os alunos ali, com as crianças, dentro de alguns sentidos, você já tem jogos educativos que podem ser utilizados com realidade virtual. E a plataforma mais legal para a gente poder criar esse tipo de aplicação é a Unity, é a que eu particularmente mais mexo, que é uma plataforma para jogos que permite você criar cenários para a realidade virtual. Então, é uma plataforma teoricamente simples, não tem tanta... Com poucas aulas você aprende a mexer na Unity, e você consegue atrelar vários momentos ali, vários sentidos. Tem uma linha da Unity que é só para a realidade virtual, você pode baixar no seu computador e brincar. Não só ela, tem outros softwares também, eu vou falar sobre eles, mas a Unity hoje é uma das grandes plataformas aí que trabalha com a realidade virtual. Alguns aspectos também de um ambiente distribuído, né, de um ambiente virtual distribuído, é que existem algumas questões que têm que ser levadas em conta, né? Então, alguns ambientes virtuais, eles são distribuídos, então como que funciona ele? Tem até a imagem ali que eu acabei colocando. Basicamente, você tem ali alguns requisitos que têm que ser trabalhados dentro desses ambientes, e esses ambientes eles têm que trazer algumas questões, como resposta rápida aos requisitos do sistema. Então, você tem que ter aí uma acessibilidade rápida, você tem que ter uma percepção rápida daquilo que está sendo tratado, esses dados têm que ser modelados de forma muito rápida, porque senão você perde todo o sentido de imersão. Tem que ter uma capacidade de manutenção e de suporte em tempo real, isso tem que acontecer, senão você perde todo o efeito. Tem que ter fidelidade na inserção desse usuário no mundo real, então a referência dos ambientes tem que ser muito fidedigna. Tem que ter uma alta taxa de quadros por segundo, então isso traz aí uma resultabilidade também, reusabilidade muito forte e portabilidade também. Ajustar as novas interfaces de dispositivos de visualização, e tem que ter aí capacidades adicionais, como por exemplo, você inserir novos elementos dentro desse ambiente para poder fazer com que aquele ambiente seja cada vez mais desafiador para aquele usuário. A gente tem aqui, essa aqui que é a imagem que eu tinha falado, alguns aspectos que têm que ser considerados quando você trabalha com a criação desses ambientes. Primeiro deles, você tem que pensar que existe quais serão os sensores que você vai... os sentidos que você vai atacar, como, por exemplo, você vai trabalhar com fones de ouvido, vai trabalhar com sensores dos olhos ali, para você trabalhar com VR, por exemplo, você vai trabalhar com mouse, com luva, qual vai ser o elemento que você vai trabalhar? A partir dali você tem o quê? Os conversores RGB, né, que vão trabalhar para você poder trabalhar com as ambientações. Isso exige placa gráfica, exige que você tenha ali uma placa de som muito forte, exige que você tenha os dispositivos de entrada e saída, exige que você tenha memória. Então você tem toda uma estratégia que está sendo utilizada que os consoles de games ou os computadores precisam ter distribuídos para que você possa ter, de fato, aí essa manipulação acontecendo. E tudo isso, toda a manipulação que o usuário faz dentro dessa ambientação precisa gerar dado. Tem que ser algo que seja interessante, que gere dado. Então, a produção desses dados também tem que ser realizada, homologada, classificada, e dali você vai tirar parâmetros de resultado daquele experimento. Então, a mesma forma que a gente trabalha com sistemas de informação, criando aplicações e pegando resultados, os jogos, os caminhos que o usuário faz. Exemplo, o cara está passando sempre por o mesmo caminho e dentro de um jogo, e aí ele morre naquele lugar. Todo mundo que entra naquele jogo, naquele momento, morre naquele mesmo lugar. E quer dizer, então, que aquele lugar tem algum ponto de dificuldade que está atrapalhando ali aquela simulação de desenrolar. Então, ali tem que ser trabalhado ali com programação para que você possa remodular aquele local, ou então até mesmo trazer algum tipo de suporte para aquele usuário, para que ele possa passar por aquele lugar. Né? Então, é onde a gente começa a perceber que o mundo dos games converge com o mundo de sistemas. E aí a gente começa a entender alguns tipos de parâmetros ali para a gente poder fazer métricas. Né? Isso também é interessante para monetização. Né? Então, às vezes, as estratégias de jogos mudam muito,
Isso falando de jogos, tá? Não só sobre realidade virtual, mas muda muito com essa questão. Então, se aquele cara tá morrendo sempre naquele lugar, quer dizer que eu preciso trazer alguma solução para ele. Eu posso pagar por ele pode pagar por essa solução. Então, eu vou vender para ele algo que permita que ele transponha aquele sentido. Então, existe todo um aspecto que tem que ser trabalhado aí, tem que ser pensado. E criando ambientes virtuais, a gente tem algumas elaborações que têm que ser pensadas, como, por exemplo, qual vai ser o suporte de comunicação com rede, qual vai ser a modelagem que a gente vai fazer, a criação dos ambientes virtuais, como que esse ambiente virtual vai atuar no mundo real. Então, a gente tem que ter a perspectiva de qual que vai ser o espaço geofísico que a pessoa vai precisar para poder trabalhar com essa questão. Eu preciso criar atores que são gerados por computação, eu preciso inserir fenômenos naturais para você poder criar, de fato, cenários de imersão, e eu preciso usar simulações aí, que a gente pode utilizar de simulações de forma tradicional, algo que permita que a pessoa tenha já uma aderência de como é que funciona aquele sentido. Por exemplo, dirigir. A gente cria um simulador de direção e você coloca para a pessoa dirigir. Se ela já dirige, ela vai entender o mecanismo. Esse mecanismo tem que ser replicado no ambiente virtual. Então, é uma perspectiva muito legal. E falando de sistemas, né, de usuários utilizando ali, a gente tem alguns modelos. Né? A gente tem o modelo centralizado e o modelo distribuído. No modelo centralizado, eu tenho vários usuários atendendo, interagindo com a aplicação de realidade virtual. Já no modelo distribuído, eu tenho vários usuários, cada um utilizando a sua realidade virtual, mas transitando dentro de uma mesma rede. Então, é uma forma de você trabalhar com o sistema de realidade virtual. E os mundos virtuais também podem ser feitos de duas formas, ou replicado ou patrocinado. Então, a gente tem aqui o replicado, que seria cada usuário utilizando a realidade virtual, acessando cópias de mundos virtuais que são trabalhadas para cada uma das realidades. E aí você não tem uma interligação exata sobre isso, porque cada pessoa vai estar utilizando aí uma aplicação desse mundo que foi criado para que ela possa interagir. E uma outra forma seria cada usuário utilizando ali a realidade virtual, só que parcelas de cada um desses mundos virtuais vão se convergindo, vão se encontrando e vão sendo transitados de um para o outro. Então o usuário consegue entrar na aplicação do outro e isso vai transformando aí algo em um formato de rede, mas de acordo com os níveis que ele vai explorando. E a gente tem alguns softwares que permitem a gente já começar a trabalhar com realidade virtual. Tem softwares que são pagos, a maioria desses softwares que permitem desenvolvimento de realidade virtual são caríssimos, mas a gente tem alguns que são de graça. Então eu deixei aqui para vocês aqui esse link, vou mandar para vocês depois, quem quiser brincar. A gente tem aqui pelo menos 4 softwares que são ali gratuitos, que permite que você comece a trabalhar com uma modelagem virtual. O Unity, ele também é gratuito em algumas partes, mas alguns pacotes de informação você precisa comprar. Se você quiser mergulhar nessa área, que é uma área de grande nicho de mercado, você consegue trabalhar com essas modelagens. E qual que é a evolução disso? É quando você consegue trabalhar com os sistemas de machine learning, com os sistemas de dados, para transformar os dados que foram trabalhados dentro da realidade virtual em algo que seja tangível para as pessoas. E é por isso que a realidade virtual ela é um dos sistemas inteligentes que permite que você tenha aí várias aplicações do mercado de forma real e traz isso para a gente aí como um mecanismo ali para que a gente possa trabalhar com os dados que são gerados e pensar em informações aí que podem ser trabalhadas. Para a gente poder voltar um pouco a falar sobre as aplicações reais aqui na realidade virtual, a gente tem aí diversas questões que comercialmente a gente pode trabalhar. As simulações elas estão extremamente em alta. Eu vou voltar a falar sobre isso quando a gente fala sobre realidade aumentada, mas o sentido da realidade virtual é você criar esse ambiente virtual. Quando a gente entrar na realidade aumentada, a gente vai perceber que esses elementos eles vão poder fazer parte do cotidiano das pessoas, e isso vai trazer para a gente aí uma nova evolução para os aspectos que a gente tem hoje na realidade virtual. Tranquilo, galera? O que vocês acharam? Curtiram? Gostaram? Me conta aí. Deu para pegar legal? Opa, deu sim. Foi da hora, professor. Quando você falou do sensor, me lembrou do controle do DualSense agora do PlayStation 5. Os gatilhos de baixo tem a questão de sensibilidade, tipo, quando tá jogando acelerador ou... Nossa, maneiro demais, tá atirando, dependendo da arma, ele tem uma pressão diferente e tal no jogo. Nossa, maneiro demais. Eu ainda não cheguei a brincar, mas já me falaram bastante sobre o PlayStation 5, cara, que tem coisa muito boa. A tendência é essa, viu, galera? A gente falou sobre jogos, mas jogos é só uma das linhas. Na verdade, a realidade virtual ela nasce nos jogos, né? E começa a ser utilizada para outras coisas, né?
tem uma linha de pesquisa, eu dou aula em uma outra instituição que tem um laboratório só de realidade virtual. E lá a gente desenvolve ali, eu já participei de alguns projetos, algumas linhas de pesquisa de como você pode usar até a reabilitação com jogos virtuais. Então, por exemplo, o cara perdeu o movimento de dedo aqui, pinça. Então, o que os caras fazem? Eles utilizam, a gente usa lá o Raspberry para poder fazer. Modelagens virtuais em que você vai cumprindo algumas etapas se você faz isso. Isso aqui, ó. Abrir, fechar, puxar. Esse movimento, para quem perdeu a sensibilidade, por exemplo, da mão, sofreu algum acidente, não consegue fazer. E aí, esse jogo vai tendo níveis, vai gamificando o negócio e trazendo uma imersão para a pessoa. E aí, quando você faz algumas sessões, o cara tá brincando e, ao mesmo tempo, tá reabilitando os membros. É fantástico, cara. É uma área absurdamente boa e, cara, tá em alta de verdade. Quem quiser partir para uma área que vai ter um boom aí, só para vocês entenderem, a gente tinha conceitos que antes eram conceitos que a gente falava assim, mas será que isso aqui vai rolar? Por exemplo, IPv6 era algo que o pessoal não tinha ainda muita habilidade, cloud, todo mundo fala para quê? Nuvem. Então, eram nichos que em 2006, 2007, são 10 anos aí, 11 anos atrás, o pessoal não ligava muito, dava tanta importância para aquilo. Passou um pouco de tempo, aquilo explodiu. Hoje você não fala sobre aplicação, criar software, você não pensa 2 vezes antes de você pensar em subir um servidor Linux, por exemplo, para uma nuvem cloud, para um servidor cloud e usar lá dentro. Você não pensa mais isso. Você sabe que é o melhor caminho porque você consegue trabalhar com multi-usuários. Da mesma forma, a realidade virtual. As empresas hoje, algumas já entenderam o potencial e já estão trabalhando em cima disso, como uma das tecnologias emergentes de sistemas inteligentes que a gente está trabalhando aqui durante essa disciplina, e outras já ainda não conseguiram entender qual vai ser a função da realidade virtual. Então, o ano passado foi um ano muito decisivo para isso, porque a necessidade de você trabalhar de forma mais presencial, ela nunca foi tão grande, né? A necessidade de você ter a presença da pessoa nunca foi tão grande. E com isso, estimulou os mercados a criarem ambientes virtuais para simular as pessoas. Então, ano passado, por exemplo, no começo da pandemia, quem trabalhava com realidade virtual começou a ganhar muito dinheiro e muita encomenda de serviços. Então, as reuniões começaram a se tornar virtuais, se tinha simulações, gamificaram ali para poder dar um refresh na cabeça das pessoas. Então, cara, várias coisas assim foram criadas ali no nível empresarial. E aí a gente passou de joguinho para algo que foi que se tornou aí usual para as pessoas, né? Então, cara, é uma área absurdamente fantástica e super, super, super de potencial. Se vocês gostarem mais sobre isso, curtirem isso, eu ainda tenho como passar para vocês alguns contatos aí de uma galera que pesquisa isso e a gente pode trazer isso para bater um papo com vocês também, se quiserem. Ô, professor, eu tava vendo um projeto, que é esse que eu mandei o link no chat aí. Cara, eu achei incrível, porque, tipo, é um projeto de um hospital que é para as crianças tomarem vacina sem, tipo, fazer escândalo, tá ligado? Aí eles ligam uma realidade virtual, né? Aí a criança tá lá assistindo o vídeo, aí, tipo, é um bonequinho todo em 3D, todo bonitinho, tipo, falando que ele tá lutando contra um monstro e ele tem que tomar um antídoto da super força, um bagulho assim. Aí, tipo, na realidade virtual, tipo, fica muito legal a experiência que a criança tá tendo. E, tipo, no mundo real, a criança só tá tomando uma vacina. E, cara, Puta, é que muito louco, louco. cara. Eu achei Que muito louco. incrível. Depois dá uma olhada nesse vídeo, cara. Eu vi aqui, eu vou até partilhar com os colegas aqui, eu vou jogar no Moodle para vocês, tá? Achei muito legal. Eu tinha visto um projeto semelhante a esse, mas mais focado na parte de realidade emocional, né? Então, aquele vídeo, se vocês assistirem, eu coloquei o exemplo lá da menina lá, que perdeu a mãe, né? Que perdeu a filhinha, né? Se você vê a história de vida da mulher, cara, dá vontade de você chorar. E aí criaram aquilo para ela lá, para ela poder lidar com a perda, né, cara? E achei aquilo ali, e você fala, meu, ó a situação. A mulher nem imaginava, assim, ela sabia que não era filha dela, mas para ela tá tão imersa naquilo que, sabe, parece que é. E quanto de dado não foi levantado para poder criar aquela personalidade daquela filha dela, né? Então, assim, são várias aplicações aí que são legais, mas a sua aqui achei muito, muito legal. Show de bola. Galera, perguntas. Vamos lá, estamos falando sobre um tema gostoso. Professor, Carlos, João.
aproveitar para perguntar. Você estava explicando aquelas diferenças do mundo, aquele último que renderiza de acordo com o que explora que você falou, é o que seria mais próximo quando você está num ambiente, assim, sei lá, um jogo online de mundo aberto, é isso? Sim, Ou aquele sim. de rede comum? Não, quando a gente fala sobre rede aberta, a gente está utilizando mais esse rede patrocinada, né? O mundo patrocinado. Aquele que você vai interagindo com vários mundos. Esse aí, hoje, é um modelo mais comum, né? Então, você não tem cópias. Por que disso, tá, John? Porque quando você tinha ali replicações de mundos diferenciados, você acabava tendo que segurar isso em nível de hardware, muitas aplicações ao mesmo tempo, com vários usuários utilizando. Então, quando você faz metade do mundo para cada um ali, ele vai interagindo, você tem um ganho aí, otimização no hardware. Por isso que você tem alguma evolução aí nesse sentido. Tá bom? Mas ambos são funcionais. Ambos eles podem ser funcionais, podem ser utilizados, tá? Mas otimizar o hardware na realidade virtual é importante, porque, cara, também tem isso. É uma das áreas que mais consome aí placa gráfica, mais consome memória RAM, mais consome banda, essa área de simulação. A gente usa recurso tecnológico no limite, tá? Para poder fazer com que essas coisas funcionem. Tudo bem? Inclusive, quando vocês forem ver, esse que é o grande desafio, né? Eu coloquei alguns softwares para vocês ali, eu vou até mandar essa apresentação para vocês daqui a pouquinho, via Moodle, mas vocês vão perceber, quando vocês baixarem uns softwares para poder começar a brincar, se você não tiver um bom computador, ele vai dar umas travadinhas, vai dar uma engasgada assim, tá? Por isso que existem algumas soluções para isso. Um exemplo, se você vai na AWS e você compra lá um serviço para você criar a realidade virtual, você pode escolher uma placa gráfica deles. Você pode escolher, sabe, tipo, um modelo que vai estar de acordo com aquela aplicação que você está criando. E isso sem você ter um custo muito alto. Então, o que vale a pena? Comprar uma placa gráfica de 10 mil reais ou você pagar uma continha de $200 dentro de um servidor cloud da AWS e usar a mesma placa que está lá no servidor, sabe? Então, tipo, vai ter umas coisinhas assim que você começa a pensar. Então, realmente vale a pena eu modelar tudo isso e jogar na AWS do que ter um servidor local, porque o custo dessa placa é absurdamente caro. Então, são coisas assim que são dimensionadas quando a gente fala sobre criação aí de ambientes virtuais, né? Porque a gente, de fato, quando vai para essa área, tem um consumo de hardware absurdo. Tranquilo? Senhor, aqui, acho que $200 já tá quase 10 mil reais. Pode crer, né? Tem isso também. Com a alta do dólar, a gente não vai saber quanto que vai ser cada coisa. Mas essa questão, acho que é tendência, né? Tipo, na parte dos games mesmo, tem algumas empresas que estão começando a explorar isso. Tipo, de vender serviço para o pessoal jogar de casa, mas o jogo ser processado no servidor deles aí. Seria Melhor coisa, né, na cara? internet só. Exato. Aí, nesse caso, muda tudo. Até na hora de você programar as aplicações, a Unity, eu falo sobre ela porque é da hora demais, né, cara? Você vai em qualquer tipo de serviço de cloud, você tem lá módulos de Unity para você poder usar. Então, você pode abrir a Unity dentro do servidor dos caras, que já tá lá, você tá entendendo? Para você poder criar as modelagens dentro da Unity, usar o processador deles, usar a memória deles e você programar e fazer as emulações. Por isso, vale a pena ter uma conta paga desses caras. É para isso. Se você quer trabalhar com simulação, paga a conta lá para AWS, para Microsoft, para o Azure, paga para você poder usar o recurso lá e vai trabalhar lá dentro direto. Né? Que aí você consegue ter mais ganho também. Beleza? Bom, falamos um pouquinho de jogos também, entrou na onda, né? Não tem como, né, cara? Essa área aqui, ela converge, não tem jeito. Show, gente! Então, eu agradeço vocês aí pela companhia, pela aula de hoje. A gente está batendo um papo aí. Lembrando vocês, a gente tem conteúdo aí sobre AdWords para poder trabalhar na outra disciplina que começa daqui a pouquinho. Se vocês tiverem dúvida também, não surgiu agora aqui, mas quer saber mais sobre o tema, quer conversar mais, chama também, a gente bate um papo aí e vai clareando aí para vocês. Mas eu queria deixar claro que esse é um grande nicho de mercado. Então, se você está na dúvida assim, professor, a gente está aprendendo um monte de coisa aqui na graduação, a gente está vendo várias tecnologias, para onde eu vou? Essa aqui é mais uma opção das boas, tá? E para essa área esse campo de realidade virtual, esse campo de jogos, ele é um campo que já foi muito menosprezado no Brasil antes,
A gente já teve aí isso não como uma profissão de fato, mas dos tempos para cá explodiu de uma forma assim absurda, e esse campo de realidade virtual e de jogos digitais, ele está extremamente em alta e falta profissionais para isso. Então, quem achar legal essas coisas aí, é uma outra área que é bacana, e eu super apoio e dou minha força para vocês entrarem de cabeça nisso também. Tá bom? Bom, vou parar a gravação aqui. Um beijo para vocês. Qualquer coisa, chama lá, tá bom? Tchau, tchau.